E aí, Ah, como é que você tá? olha, cabelo pra cima é esse. Tudo... Meu cabelo também tá nada bonito, não. Acho que o nosso Tem que cuidar bem. Oi? cabelo tá um pouco. Nossa, o som tá esquisito aqui no celular, do lado, não tem quase nada. Eu estou dizendo que o nosso cabelo tá um pouco ansioso. Ah, tá. Verdade. Então, vamos pôr para quebrar hoje em cima desse assunto? Vamos pôr pra quebrar, vamos moer aqui. Enquanto nós estamos começando aqui, nós vamos pedir a vocês aí, gente. Chama a galera, compartilha a live aí, porque esse assunto é um assunto muito, muito sério. Na verdade, eu nunca ouvi uma live sobre esse assunto especificamente. Então, Exatamente. nós já vamos começar lendo um texto. Davi vai ler um texto aí, e aí nós vamos desembolar o manto. Beleza? Isso aí. Na hora que você quiser, só me dá o comando aí que eu leio e a gente começa a descolar. Pode ler. Tá, vamos lá. Lucas 21, 26, rapaziada, que a gente vai ler agora. Lucas 21, 26. E tá escrito assim: os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão falados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Meu Deus do céu. Davi, eu vou começar com a seguinte pergunta para você. Você é um cara que entende do Apocalipse, entende mais do que eu. Aqui, só te parar um segundinho aí. Vê se seu celular tá na posição certinha, porque o povo tá falando que tá picotando o áudio. No meu aqui tá tudo certinho, gente. No meu não tá. O meu tá beleza. Meu Eu áudio. sempre faço live e gravo story desse jeito aqui, nunca dou problema. Então, assim, vê se não é o aparelho de vocês aí. Aqui o meu aqui tá beleza, gente. Vocês estão ouvindo? Eu acho que agora tá tudo jóia. Então vão. Vou começar dizendo o seguinte pro Davi. Davi, você entende do Apocalipse, já falou muito sobre ele, o fim dos tempos. A gente já ouviu falar que vai ter falsos profetas, já ouviu falar que ia ter guerra, já ouviu falar, só ouve falar do anticristo. Véi, mas eu nunca ouvi falar que a ansiedade seria um dos sinais da volta de Jesus. É isso mesmo que está aí no texto? É isso mesmo que nós vamos falar hoje? É isso que tá falando aqui no texto. Fala que os homens vão desmaiar de terror das coisas que vão acontecer no mundo. E a gente não podia estar falando, pai, de um assunto mais atual que nem esses daqui agora, sabe? A gente tá vivendo num mundo onde as pessoas são extremamente ansiosas, pandemia, guerra, problema na economia, desemprego, fome. Então, todos sinais do fim dos tempos e as pessoas extremamente ansiosas. Os psiquiatras e psicólogos nunca tiveram tanto trabalho, e os pastores também. Então, acho que esse é um dos assuntos mais atuais que a gente está vivendo e que pouca gente fala que está na Bíblia. Uma coisa que eu tenho percebido é o seguinte: há uns 10 anos atrás, todo mundo dizia que a depressão era a doença do momento. Mas eu discordo. Eu acho que hoje a depressão não é a doença do momento, é a ansiedade. E eu acho que essa ansiedade, a gente precisa falar dela como um dos sinais da volta de Jesus, mas a gente tem que falar dela dividindo o que é a ansiedade doença do que é a ansiedade sentimento. Né? Certíssimo. Fala um pouco sobre isso aí. Eu acho que é o seguinte, graças a Deus, pai, que graças a Deus, entre aspas, que você já passou por isso, porque você é um pastor que sabe diferenciar os dois. Porque tem muito pastor que não sabe diferenciar. E tem ansiedade, gente, que é falta de fé. Que é quando você não tem confiança em Deus e por isso fica preocupado, ansioso. Isso é um pecado. É um pecado essa ansiedade, vamos pôr entre aspas, comum, normal, que as pessoas estão sujeitas a ter. E tem o transtorno de ansiedade, que aí é uma doença, um transtorno mental que precisa ser tratado com um especialista, um psiquiatra, um psicólogo, com terapia. Então vamos dividir aqui o que é ansiedade, pecado e ansiedade
doença. Um não é igual ao outro. Tem gente que tem ansiedade, doença, mas não tem ansiedade de pecado, que é falta de fé. E tem gente que tem falta de fé, mas não tem o transtorno de ansiedade. Então, são coisas completamente diferentes. Só a nomenclatura que é parecida, que é ansiedade. Sim. Então, vamos para definir mais fácil. A ansiedade que não é a doença é a famosa preocupação, que a gente pode chamar de pré-ocupar-se. Ou seja, ocupar-se antes. E eu acho que é tão real isso que Jesus falou que as pessoas desmaiariam de terror, de ansiedade. A nova linguagem de hoje fala assim: as pessoas iriam morrer de ansiedade na expectativa das coisas que estão por acontecer. Ou seja, porque a ansiedade diz respeito ao futuro. E a depressão tem a ver com o passado. Né? Você chega perto da pessoa com depressão, você já pode perguntar para ela assim, o que aconteceu de ruim? Ela já vai te contar. Mas a ansiedade não. A ansiedade é assim, ó. Cara, e se essa guerra da Ucrânia virar a terceira guerra mundial? Nem tem sinal disso. Mas a pessoa sofre ela pré-ocupa. Né? Ela diz assim, ai meu Deus, o anticristo já está vivo. Tem crente, Davi, que está ansioso, você não sabe com o quê. Ansioso com a volta de Jesus. Então, as pessoas... Mas quando eu falo ansioso, é ansioso mesmo. Não dorme, não come, parou de trabalhar, não quer casar, não quer estudar. Ai, para que eu vou envolver com tanta coisa, sendo que Jesus já está às portas? Que foi o erro de uma das igrejas que eu vou esquecer agora qual que Paulo escreve uma carta falando para eles, acho que era os Coríntios, vocês não podem parar de trabalhar, de comprar, de comer, de se dar em casamento. Jesus vai voltar, mas vocês estão nesse mundo, vocês têm que viver a vida agora. Sim, exato. Os Tessalonicenses que eram assim. Os Tessalonicenses achavam que Jesus ia voltar em meia hora, e aí os caras pararam de trabalhar, pararam de estudar e ficaram morrendo aos poucos, porque a ansiedade, a grande comparação do que é ansiedade, a ansiedade é uma cadeira de balanço. Ela te mantém em movimento, mas não te leva para lugar nenhum. Né? Uhum. Agora, a pergunta de $1 milhão, Davi, você já teve ansiedade? Sim, já tive ansiedade. Ansiedade sobre o futuro ou ansiedade aquela da taquicardia e pressão subir e... Eu vou responder sua pergunta o seguinte, os dois. Os dois. Já tive os dois. Já tive medo do futuro, de tantas coisas, será que eu vou arranjar alguém para poder casar? Será que os propósitos de Deus, as promessas de Deus na minha vida vão se cumprir? Será que eu vou me tornar alguém? Será que essa ansiedade com relação ao futuro, que é uma falta de fé, é uma falta de crer que Deus está no controle das coisas, e a ansiedade de transtorno, de palpitar o coração, de você não ter controle, de você, do nada, o seu coração parece estar saindo para fora, que você está tendo um ataque cardíaco. Então, sim, eu já tive 2 tipos de ansiedade. Então, a gente não está falando aqui, pai, nós dois como 2 completos leigos. Não. A gente sabe o que a gente está falando. Isso, a gente sabe do que está falando. E eu, Davi, posso falar de mim. Porque o homem, ele é muito tentado a pré-ocupar. Então, vou dar um exemplo de preocupação, que eu luto contra ela. Eu luto hoje. Eu tenho 10 funcionários que trabalham para mim. Desses 10 funcionários, 9 são casados, são pai de família. Ou a família depende deles. Aí, o que eu penso? Cara, eu tenho que pagar o salário desses caras, só que eu não tenho renda fixa de lugar nenhum do mundo. Uhum. Eu tenho uma tentação na minha vida de viver ansioso por conta disso, de pagar salário. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer? Ai, meu Deus, essa é a ansiedade, preocupação. Nós temos uma grande cura para ela, que é 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem que cuidar de vós. Esse lançando, Davi,
é igual lançar uma granada. É uma coisa que se a gente tiver que fazer 100 vezes por dia, a gente tem que fazer 100 vezes por dia. Sim. Agora, eu também, infelizmente, já tive o TAG, transtorno de ansiedade generalizada, que é o quê? Os membros do corpo enrijecem, braço, perna, o maxilar parece que seus dentes vão explodir de tanto que você aperta, sua pressão vai lá em cima, dor de cabeça, Você trava, suor. Eu, trava eu tudo. sei completamente de tudo. Sei Sim. completamente. E aí você fica desesperado. O que eu fiz? Quando eu tenho essa ansiedade, preocupação, eu aprendi a lançar isso sobre Deus. Eu custei a entender, Davi, que eu sou problema de Deus. Eu sou problema de Deus. Inclusive quando Jesus voltar. Porque, por exemplo, eu e você acreditamos que a igreja vai passar pela grande tribulação. Não é Sim. isso? É mais conveniente para a gente acreditar que a igreja seria arrebatada antes. Por quê? Muita gente vira para nós e fala assim: não, velho, se vocês acham que a igreja vai passar pela grande tribulação, como é que nós vamos comer na grande tribulação? Nós Pois não vamos é. receber a marca da besta? Nós vamos correr para o meio do mato? Nós vamos fugir do anticristo? A pessoa começa a ter falta de ar, dor de cabeça, desespero, sem, né? Assim, agora, eu sou de Jesus, você é de Jesus. Paulo disse assim: para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Morrer é lucro. Então, essa preocupação, ansiedade, Cristo vai cuidar de nós. Jesus cuidou da gente até hoje, vai cuidar para sempre. Essa é uma questão de fé. Para vencer a ansiedade, sem uma leitura da Bíblia constante, sem oração, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Você já experimentou alívio de ansiedade, buscando a Deus, orando, entregando ela para Deus assim? Sim, com certeza. Eu acho que uma das coisas que foi libertadoras para mim foi estudando mais a palavra de Deus e entendendo a personalidade, não a personalidade, mas quem Deus é. Se eu creio que Jesus morreu na cruz por mim e me comprou e agora está à direita de Deus Pai, e ele é meu sumo sacerdote, eu sou escravo dele e ele é todo poderoso, ele está no controle de tudo. Se ele está no controle de tudo e eu não estou no controle de nada, é aí que as coisas são melhores ainda. Porque se as coisas estivessem no meu controle, tudo sairia errado. Tudo sairia errado. Se fosse eu controlando as coisas. Imagina eu controlando a minha vida. Ia sair tudo fora do propósito. Agora, se é Deus, que é o Todo-Poderoso, e está controlando a minha vida, e está me guiando, então aí a gente tem uma esperança. E aí a sua fé começa a crescer. A ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esse é um versículo, inclusive, que com a fé aumenta. Então, a gente não está falando aqui, pai, que é só ler a Bíblia que se resolve também. Você tem que procurar uma ajuda, se abrir com um amigo também. Mas você conhecer o caráter de Deus e quem Deus é, isso aumenta a sua fé, você buscar mais Jesus, orar mais, ler mais sua Bíblia, fazer jejuns. Isso cura o seu pecado da ansiedade e ajuda você a entregar mais a sua vida nas mãos de Cristo. E isso muitas das vezes, gente, eu já confundia que a gente vai entrar em outro aspecto, pai, com o sentimento. Às vezes você continua com o sentimento um pouco de ansioso, mas você toma a decisão, mesmo com o sentimento de ansiedade, você toma a decisão de falar assim: Deus, eu te entrego isso aqui. Uhum. Entendeu? Mesmo Sim, com sentimento de ansiedade, você toma fé o suficiente para falar: Deus, eu te entrego isso daqui, e aí fica nas mãos de Deus. Então, às vezes, a gente confunde também o sentimento com a decisão da fé. sim. O problema de muita gente hoje é que assim como eles controlam o micro-ondas apertando dois botões, e como eles controlam a televisão apertando o controle, a ansiedade nada mais é do que a ausência do controle. Como você não controla o seu futuro, a sua tendência é surtar. Eu estou lendo os comentários aqui enquanto você estava falando. Sabe o que uma pessoa escreveu? Falar é fácil.
Se Só essa que pessoa nós, soubesse o que eu já passei com ansiedade, pai, você sabe que tá aí me assistindo na live. Você sabe. Meus amigos, já vi um tanto de amigo meu que tá aí nessa live, que sabe o que eu já passei com ansiedade. sim, Coisa que eu não sei se tem alguém aqui nessa live que já passou. sim. Eu, Mas o eu- povo que ouve a gente acha que a gente está aqui para pagar sermão, para dar não, textão. Não, nós estamos não. aqui como pessoas que lutamos, não lutamos, não. Nós lutamos hoje contra a ansiedade hoje. Lutamos hoje. No Essa dia de luta hoje, é problema uma luta de ansiedade. diária. Não é uma luta diária? Sim, é uma luta diária, todos os dias. Agora, onde que isso se encaixa na volta de Jesus? Jesus disse que nos últimos dias as pessoas iriam desmaiar de ansiedade na expectativa das coisas que iriam acontecer. Sim, é o versículo que você acabou de ler, mas eu quero aqui, pai, reler esse versículo e fazer especificar um ponto aqui que a gente não prestou atenção nele ainda. Vou Vai reler lá. aqui. Muita gente chegou depois e não deve ter visto. Vamos lá. Lucas 21, 26 em diante. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque será próxima a redenção de vocês. Eu quero colocar aqui agora, destacar qual que tem que ser a nossa posição. Jesus fala que homens desmaiarão com as coisas que estarão sobrevindo ao mundo. Mas ele fala que nós, os que cremos nele, vão fazer o contrário. Exultar a cabeça e olhar para cima e se alegrar, porque a gente vai ver que está chegando perto a nossa redenção. Sim. Então, Jesus nos convida a ter uma outra postura. Quem tem que ter medo e desmaiar de terror, só que eles não têm Jesus. Quem tem Jesus já entregou o controle da vida para aquele que é todo poderoso. E Sim. aí não tem mais ansiedade. Isso aí que você está falando é chocante, porque é a mesma volta de Jesus, apavora uns e alegra outros. Né? Sim. Os cristãos que estão com medo, medo mesmo, da volta de Jesus, isso é normal, Davi? Não, de maneira alguma. Aqui está falando que quando a gente ver os sinais da volta de Jesus, a gente vai ficar alegres e levantar a cabeça. Peraí, se você é crente, você diz crente, e não está alegre que você está vendo que Jesus está voltando, é porque você está vivendo uma vida errada. Sim. Alguma coisa errada tem aí. É, Alguma coisa errada tem. eu prego muito que dos 32 mil versos da Bíblia, o mais difícil de crer é Romanos 8, 32, que diz assim, ó, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, aí eu te pergunto, velho, e se o apocalipse começar agora para valer? Tipo, demônio correndo aqui na rua, meteoro cair do céu, o anticristo das caras. Vamos pensar assim. E aí? E aí? Eu, Lucinho, eu preciso pegar a Bíblia e fazer dela a minha verdade. Sim. Senão vão largar Jesus, pô. Se a gente não confia nosso futuro nas mãos de Deus, nós somos palhaços. Ó, nós podíamos estar bebendo e não estamos. Nós podíamos estar prostituindo e não estamos. Nós podíamos estar cheirando as carreiras de cocaína, indo para os bailão e não estamos. Ou seja, a pessoa nem serve a Deus de verdade, porque não acredita de fato que ele controla a vida dela. Aí Uhum. vive ansiosa e também não peca. Por que não peca? Porque tem um certo temor de Deus dentro dela. E o Então, medo antigo de Deus, assim. as pessoas hoje, no fundo, essa ansiedade que tem a ver com a volta do fim dos tempos, tem a ver com a pessoa não ter consertado a vida dela direito com Deus. Como a Sim. pessoa tem um relacionamento abalado com Jesus, ele tem medo da volta de Cristo, porque seria a mesma coisa de encontrar um cara que você está devendo ele. Você encontra Exato. um cara na rua, que você está devendo ele R$ 1.000. Putz, ô velho, tô te devendo. Ninguém quer encontrar com quem você está devendo. Não é verdade? Então, o que você falou aí é muito sério, porque Jesus convida a gente a olhar
para o fim dos tempos com um olhar de alegria. De alegria. E não assim, ai meu Deus, ai eu vou sofrer, eu vou morrer, eu vou ser torturado. Ai, eles estão falando que vai ter uma nova pandemia. Ai, não, não. Ó, hoje eu estava orando de manhã no meu quarto, ó o que eu falei com Deus. Falei, Deus, eu estou muito feliz hoje, porque hoje é o dia que eu estou mais próximo do Senhor. Porque eu nunca estive tão perto da eternidade como hoje. Cada dia que passa, nós estamos mais perto de encontrar com Ele. Agora, isso vai ser suave? Não sei. Isso vai ser com um monte de cataclisma, um monte de... Eu sei uma coisa. Ou nós entregamos nossa ansiedade para Deus, ou nós paramos de cantar o hino mais famoso do cristianismo. Porque Ele vive... Ó, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Ô, velho, esse hino, para mim, é o hino número 1 do cristianismo. Sim. Ou a gente para de cantar ele porque ele é uma mentira, tá? Ou a gente entrega a nossa ansiedade para Deus. E agora um esclarecimento. Pessoa que tem a doença, dor de cabeça, batimento cardíaco alto, insônia, e a pessoa que tem o TAG, essa pessoa, ela pecou para ter essa doença necessariamente? Não, de maneira alguma. É uma doença. Igual você tem dor de barriga? É um problema na barriga. Tem gente que tem um problema neural, isso é um problema neural, em que os seus nervos ficam mais excitados durante o dia. Então, assim, não é um pecado você ter batimento cardíaco forte, não conseguir dormir à noite, insônia, não é a ira de Deus. Muita gente já viu falando que é a ira de Deus, Deus pesar na mão. Não é, gente, é um transtorno que tem que ser tratado. Conversa com alguém, com seus amigos, se abre com gente de confiança, vai num psiquiatra, um psicólogo, enfim, algum especialista de confiança, cristão, que vai te entender. E também busca ajuda espiritual, porque isso é importante. Isso pode ser uma luta espiritual, mas é uma doença como qualquer outra. Uma doença como qualquer outra. As pessoas têm um dilema de que se é um problema da cabeça, aí não pode mexer, é tudo pecado, depressão. Tem depressão, é pecado. É a mesma coisa de ter dor de barriga, é pecado. Então, qualquer doença, qualquer problema agora é pecado. Se você vai num dentista, você está em pecado, porque seus dentes deveriam ficar perfeitos sem o uso do médico. Agora, Davi, o que as pessoas não entendem? Que nós somos um ser tríplice. Assim como a Trindade são 3, nós somos 3. Nós somos um corpo, uma alma e um espírito, né? Ou seja, se o nosso corpo ainda está nessa terra, nós estamos sujeitos às coisas dessa terra, né? Então, por exemplo, eu conheço um monte de pastor cheio do Espírito Santo. Ó, não estou falando pastor meia boca, pastor pica-fumo, não. Pastor cheio do Espírito Santo que deu burnout, que deu transtorno de ansiedade no último grau, falou em morrer, tentou tirar até a própria vida. Mas por quê? Porque o cara trabalhou além do que devia. Uhum. O cara se dedicou à igreja e esqueceu de malhar, esqueceu de se alimentar bem, esqueceu de dormir 8 horas toda noite, ficou muito preocupado com as ovelhas, com as contas da igreja. Ou seja, aí alguém vira e fala assim, esse pastor pecou. Não, se ele pecou, foi porque ele não entendeu que ele precisa cuidar do corpo dele, da alma dele e do espírito dele. Então, as pessoas que viram e falam assim, isso tudo é demônio, isso é tudo demônio. É demônio que está levando as pessoas a encher a cara de comida à noite e ir dormir, e não malhar, e não se cuidar também. Eu estou falando isso, Davi, porque quando eu tive o transtorno de ansiedade generalizada, eu procurei meu pastor, ele caminhou comigo, eu fiz um propósito de oração específico, jejuei sobre isso, procurei tudo enquanto é versículo da Bíblia sobre isso, li livros só sobre esse assunto, inclusive eu vou mostrar um dos livros aqui no final.
Mas eu também fui no psiquiatra, fui no psicólogo, fiz terapia. Teve vezes que eu tomei remédio, tarja preta. Por quê? Porque eu sou um corpo, uma alma e um espírito. Então não adianta virar e falar assim, resolve tudo só com o psiquiatra. Não. Tem coisa que o psiquiatra não vai resolver. Não resolve tudo só com o pastor. Também não. Não. Nós... Eu não vou no pastor na hora que o meu cabelo cresce. Na hora que o meu cabelo cresce, eu vou no barbeiro. Eu vou no barbeiro. Quando eu tenho problema de vista, eu tenho um oftalmologista, Davi, que é um dos melhores que eu conheço no mundo. O cara é fera. Mas eu tive que ir nos 10 caras para descobrir ele. Mas para quê? Tratar uma área minha. São os meus olhos. Meus olhos. Então, a ansiedade com relação ao futuro, essa preocupação, vamos falar aqui um pouco sobre o que leva principalmente o jovem a ficar ansioso. Vamos citar aí algumas coisas que deixam o jovem ansioso. Tá, só falar uma coisa, no final não me deixa esquecer que eu tô com uma frase em mente que é do livro do Max Lucado, que você vai falar dele depois. Eu quero falar sobre qual que é a solução para ansiedade, pecado. Você quer falar uma frase que está nesse livro aqui, né? Livro, que eu recomendo todo mundo que tem ansiedade ler. Mas vamos falar agora isso daí, depois me lembra de eu falar a frase desse livro que me marcou assim, me chocou muito. Vamos lá. Os jovens de hoje a ficarem ansiosos. Primeiro, o que você acha que leva os jovens a ficarem ansiosos assim? Eu acho, por exemplo, casamento. Ah, eu vou casar, não vou casar. Eu vou encontrar alguém, não vou encontrar alguém. Ai, meu Deus. Esse futuro sentimental. Eu acho que, principalmente as meninas, elas sentem uma pressão muito grande de ter que ter alguém. Eu acho que as mulheres, elas têm mais medo de ficar sozinha do que de pecar. Essa é a visão que eu tenho. Os homens têm essa ansiedade? Tem. Mas não é... Eu não vejo que o homem tem essa ansiedade demais. Agora, quer ver uma ansiedade que eu acho que o homem tem mais do que a mulher? A questão do dinheiro, do trabalho. É o que eu ia falar. Teve isso? Sim, tenho. E ainda mais porque eu tô fazendo teologia, gente. E aí, pô, eu não tô fazendo, pensa comigo, uma faculdade de um emprego que eu ganho uma renda fixa, que eu vou lá, trabalho, bato ponto. Então, eu fico pensando, como é que Deus vai me sustentar na família que eu tenho vontade de criar? Como é que eu vou ganhar meu dinheiro? Sim. E eu fico, será que Deus é isso tudo mesmo? Que ele consegue fazer eu me sustentar só através da palavra dele e ensinando a palavra dele? Sim. Como será que vai ser isso? Porque, Davi, ao contrário do que muita gente pensa, pastor é um dos empregos onde as pessoas menos têm renda. Sim, é Em difícil. Belo Horizonte, a minha cidade, tem umas 4.000 igrejas em Belo Horizonte. De verdade, eu conheço uns 15 a 20 pastores só que são ricos. E mesmo assim eles são ricos, sabe por quê? A maioria? Porque eles herdaram a empresa do pai deles. Segundo Mas negócio. no ministério, ninguém rica no ministério, não. Ninguém fica rico no ministério. As pessoas acham que eu e você somos ricos. Coitadas delas. Um rico que... Eu fiquei agora, há pouco tempo atrás, eu fiquei 3 anos sem carro. Um rico que foi pôr o primeiro ar-condicionado na casa dele com 45 anos de idade. Um rico que não tem um funcionário, uma empregada trabalhando dentro da casa. Nós aqui que lavamos vasilha, que damos... Então, assim, você tem essa preocupação como homem, sim ou não? Sim, tenho. Tenho também, igual você falou, da questão sentimental de achar alguém e tudo, mas isso é menor no homem. Realmente é menor. Eu não sei se é porque eu sou assim também. Eu acho que eu sou muito relaxado e de boa nisso também. Você me conhece. Sim. Mas... Outra coisa, eu queria que você falasse um pouco sobre comparações. Que eu estou vendo que o gatilho que está levando muita gente a ficar ansiosa é que a pessoa, ao invés dela viver a vida dela com Deus, não. Ela vive a vida dela pelo TikTok, pelo Instagram. Aí ela vê nego em Dubai e fala, poxa, eu nunca fui nem no Rio de Janeiro. A outra está casada com 19 anos, eu estou com 29 e estou solteiro. O que você fala disso? Cara,
eu acho que é o seguinte. Quando a gente vai falar de ansiedade, pai, é muito complicado porque as pessoas acham que rede social é o mundo real. Eles têm certeza que o que eles veem lá é de verdade. Mas não é. Não é. Vou falar primeiro só das redes sociais. Você vê as pessoas lá, todo mundo tem a família bem estruturada, tá com dinheiro e tudo. Porque se fosse você ia postar quando você tá com falta de dinheiro, quando você tá triste, quando sua namorada te deixa, quando você acabou de cometer um pecado e tá triste. Todo mundo só posta quando tá bem. Então, quando você abre o feed lá do Instagram, vê o TikTok, você fala assim, parece que a vida de todo mundo tá bem, menos a minha. Mas aí você olha lá, por exemplo, só dando um exemplo, você é um solteiro, você vê um casado lá, que é seu amigo, você fala, que inveja deles, por que Deus não me dá isso? Você não sabe, o casamento dos dois tá por um fio, tá pra É, acabar, e você não sabe. sim, eu cansei de curtir foto dos outros, curti a foto aqui, no outro dia eles me ligavam me dizendo que a vida deles estava uma miséria. E eu tô Uhum. falando de gente que tem, gente famosa mesmo, não é Lucim, não. Tô falando de gente que tem 15, 20 milhões de seguidores no YouTube. Tô falando de jogador do Flamengo. Tô falando de políticos famosos, né? Então, eu, Lucim, não caio mais nessa pegadinha. Hoje eu olho para as pessoas e eu não caio mais nessa de, nossa, fulano parece tão feliz, ciclano parece tão bem, porque eu sei que se eu fizer uma comparação, eu vou gerar um gatilho de ansiedade dentro de mim e Cristo não quer que eu viva assim. Sim, Porque, quer ver? Se a gente deve comparar a nossa vida com alguém, você sabe com quem nós devemos comparar a nossa vida? Com Jesus. Por quê? exato. Porque ele é o modelo de vida do cristão. Agora, olha a pergunta que eu vou fazer para todo mundo aqui. Quem você prefere seguir como modelo? Um cara que conseguiu ganhar o primeiro R$ 1.000.000 antes dos 30? Ou um cara que morreu sozinho, pobre e sem ninguém aos 33? As pessoas, na verdade, elas nem pensam. Por exemplo, se for olhar, eu sou muito mais, entre aspas, abençoado do que Jesus foi. Jesus viveu 33 anos, eu já vivi 50. Jesus Sim, nunca teve filho, eu já tive filho. Jesus nunca saiu do lugarzinho ali onde ele nasceu, eu já fui até no Japão. sim. E Então, sabe o que que eu acho, pai? Eu acho que as pessoas, elas também não pensam muito, elas só pensam nessa vida daqui. É óbvio que é importante aqui a gente ter alguém, ter dinheiro para comer, para viver, para divertir, para viajar. Mas Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, tem muita gente aqui, pai, que nessa terra, infelizmente, é pobre e tudo, mas no reino dos céus é rico. Quando sim, chegar, vai ser mais rico do que qualquer um que está vendo essa live aqui, que é sim, muito simples. Talvez não fez nem escola, mas lá no céu vai ter uma mansão que todo mundo que olhar vai falar assim, não imaginava. Então a exato. gente é o que é eterno muitas das vezes, sabe? As pessoas estão focadas só aqui. Eu quero as bênçãos de Jesus aqui, sendo que Deus convida a gente a adquirir recursos onde nem ladrão não rouba, traça e ferrugem não destroem, que é no reino dos céus. Sim, sim. E eu acho que isso também gera exatamente a pessoa, ela começa a viver uma vida completamente sem fé. Completamente sem fé, onde tudo abala ela. Tudo abala ela. Então, ela acha que Jesus é vacina contra problema. Não. Jesus é vacina contra pecado. Contra pecado. Agora, se a gente. Nós temos que falar a verdade, Davi. Se o nosso mestre passou as coisas que ele passou, dificílimas, se Paulo sofreu o tanto que ele sofreu, será que nós vamos viver uma vida sem luta? Não. O segredo não é viver uma vida sem luta. O segredo é passar pela luta, passar pelas tribulações, se for preciso, passar até pela grande tribulação sem ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de nós. Quer ver? Vou te fazer uma pergunta. Já te faltou cama para você dormir algum dia? Não, Já faltou para você comida? não, Já faltou pessoas para cuidar de você? não. E Mas eu, nós, eu, por algum motivo, achamos que isso vai acontecer em breve com a gente.
Sim, e as pessoas acham que por eu ser seu filho assim, pai, eu tô falando de uma maneira privilegiada e tudo. Mas eu lembro de tantas vezes, pai, de quando a gente era menor, você viajava, a gente tinha pouquíssimo dinheiro lá em casa. Aí tudo que tinha para comer no dia inteiro era um miojo. Sim. As pessoas têm certeza de que eu tô falando aqui no maior escalão da sociedade, sendo que não é assim, gente. Eu já tive problema com ansiedade, tanto a ansiedade de pecado quanto a ansiedade de transtorno. E Eu sei do também. que eu tô falando aqui também, de preocupação de não ter alguma coisa, de querer ter alguma coisa e não ter. Também falando de comparação, não só de adquirir bens, mas como, por exemplo, eu já fui uma pessoa, e meu pai sabe disso, eu não tenho vergonha de compartilhar isso, que se comparava muito com os outros em outros aspectos. Olha, fulano é mais inteligente que eu, fulano tem mais amigo que eu, fulano é mais bonito do que eu. E aí eu sempre me inferiorizava a partir disso. Mas Sim, aí quando você descobre o amor de Jesus, você fala assim, cara, eu sou muito importante para Deus. Para que eu vou ficar dando a mínima para que essas pessoas pensam ou não pensam de mim? Isso tudo que eu tô criando é um jogo na minha cabeça. Eu tô me dando um checkmate na minha mente que sim, vai me consumir uma hora. sim. Você pode ficar se comparando com os outros. Inclusive, Davi, uma pressão que eu vi você e a Emily viver a vida inteira e que ninguém aqui viveu até hoje é que todo mundo espera que um filho do Lucinho, que uma filha da Patrícia seja igualzinho eles, Pois é. pregue igualzinho eles, junte o mesmo tanto de gente que eles, tenha o mesmo tanto de seguidor que eles. Você já foi pressionado nisso aí demais, sim ou não? Nossa, demais. O povo não tem ideia. O povo tem certeza que eu sou o Lucinho por ser filho dele. Então, assim, espero que eu fale no mesmo tom de voz, pregue do mesmo jeito, faça as mesmas coisas. E é uma pressão que quando você acha que vai vir do lado de fora, assim, de pessoas não cristãs, mas no meio cristão, que é onde as pessoas deviam te ajudar, isso falando da minha experiência própria, é quando fica pior ainda. Você quer se aproximar das pessoas, as pessoas só te veem como filho do Lucinho e tudo, não te veem como o Davi, que é o É, meu caso. as E, pessoas fazem isso, as pessoas me encontram. Aconteceu isso essa semana, né, Davi? A gente andando na rua, alguém encontra a gente, a pessoa conversa só comigo. Ai, pastor Lucinho, ai, meu Deus do céu. E o Davi do meu lado, que assim, ó, a pessoa não fala um a pessoa não cumprimenta, tem nome, é filho do Lucinho, né? E aí a pressão vai sendo colocada em cima, vai sendo colocada. Pode falar. seguinte, eu só falar um testemunho aqui que aconteceu assim, eu sempre aconteceu comigo, gente, de o povo sempre vir cumprimentar o meu pai por gostar muito dele e tudo. E aí eu sempre fico de lado ali, eu falo oi pra pessoa, a pessoa nunca nem me responde. Mas eu entendo também o lado da pessoa, pô, você encontra o Cristiano Ronaldo. Você vai querer conversar com o Cristiano Ronaldo ou com o filho dele? Eu entendo, mas eu dou oi ali e tal, a pessoa nem me responde, enfim. Sempre que a gente sai de casa, isso acontece. Mas isso aconteceu uma vez. E aí era uma irmã da igreja. E aí eu, já acostumado, ela voltou atrás, depois foi atrás de mim no culto e falou assim: o Espírito Santo me incomodou, falou que eu devia ter te cumprimentado. Às vezes as pessoas não te dão o valor que você merece por causa que o seu pai está do lado e querem mais falar com o seu pai, mas sabe que você é muito importante para Deus. Então eu tô falando isso daqui, dando um testemunho da minha vida, mas que serve para a vida de vocês. Às vezes você é muito mais importante do que as pessoas estão te dando valor. Às vezes para Deus você é muito importante, mas as pessoas não reconhecem isso. Não reconheceram com Jesus, crucificaram ele numa cruz. Sim. Aí, se você vive e se mede pelo valor que as pessoas te dão, você vai se achar um cocô. Você vai se achar um nada. E aí você vai morrer de tristeza. E aí a ansiedade vai te consumir. Inclusive, o estudo da Bíblia vai fazer mal para essa pessoa. Porque se a pessoa estudar a Bíblia, ela vai descobrir que Jesus está para voltar. E ela vai. E o estudo, olha bem, aquilo que deveria ser uma bênção. Né? Eu lancei agora uma nova coleção de camisa, estou até com uma nova aqui, ó. Não temas, eu estou contigo, não é isso? Não temas, eu estou contigo. Tem uma camisa escrito Maranata. Maranata significa vem, Senhor Jesus. A pessoa não quer nem que Jesus volta, porque o assunto volta de Jesus causa tristeza na pessoa. Uhum. Agora, eu estou aqui nessa terra, eu podia ser o rei do mundo, que ir para o céu é melhor do que ser o rei do mundo.
Vamos supor que eu instalasse o meu dedo, eu virava o Elon Musk, o homem mais rico do mundo. Quem está lá no céu está muito melhor do que o Elon Musk. Muito melhor. Mas é igual você falou. A pessoa ansiosa, ela está olhando só para aqui para baixo. Ela trabalha com uma calculadora na mão. Ela não trabalha com a Bíblia na mão. Ela trabalha assim, tenho tantos anos, ainda não tenho isso. Tenho tantos amigos que já alcançaram, eu não alcancei. O sonho tal, que eu queria para o ano passado não aconteceu nem ano passado, nem esse ano. Mas isso mata a pessoa. Isso mata a pessoa. Outra coisa que gera muita ansiedade, Davi, ficar muito tempo nas redes sociais. Aí, quando eu falo agora, eu não estou nem falando de comparação. Eu estou falando de essa tela azul do celular. É ciência isso, né? A gente não está nem falando. Essa tela azul do celular, ela vai agitando, na linguagem bem leiga, ela vai agitando a parte da sua vida, do seu cérebro, do descanso, que você fica vendo isso o dia inteiro. Aí, na hora de dormir, você está vendo o celular. Quando você larga o celular, cara, seu coração está a milhão, sua cabeça não para. Até você descansar e dormir, você vai ser consumido pela ansiedade. Consumido pela ansiedade. Davi, eu tenho atendido um monte de criança com ansiedade. As crianças pequenas, eu estou falando de crianças de 4, 5, 6 anos de idade, já com sintomas mesmo. Ou seja, essa ansiedade, seja ela doença, seja ela preocupação, as duas são sinais da volta de Jesus. Jesus previu que haveria um aumento absurdo dessa ansiedade antes da volta dele. Agora, nós cristãos somos convidados a uma vida de serenidade, de quietude. Como alcançar essa quietude? Nós estamos caminhando para o fim da live, vamos falar de como resolver. Nós já falamos bastante do problema. Como resolver? Você leu esse livro, O Fim da Ansiedade. Fala para a galera o que você me falou. Eu já li esse livro também. Na verdade, eu acho que esse livro aqui todo mundo deveria ler uma vez a cada 6 meses, de tão chocante que é. Mas eu queria que você falasse o que mais mexeu com você com relação à cura da ansiedade. É o seguinte, a coisa que mais me mexeu assim é que eu vou contar meu testemunho pessoal aqui de novo, é que eu sempre tive muita ansiedade com relação ao meu futuro, com relação de como que eu posso dar frutos para Jesus. Desde cedo, meu pai sabe disso, já contou em muitas pregações, eu tive muitas promessas de Deus na minha vida. E eu ficava assim, como é que eu vou cumprir isso tudo que Deus prometeu que eu ia fazer? Eu não consigo fazer nada, eu não sou um Zé Ninguém. Como é que eu vou produzir esses frutos? E aí eu li nesse livro que tem aquela parábola que Jesus fala: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se ninguém permanecer em mim, esse não vai produzir frutos. Se permanecer em mim, esse produzirá frutos e frutos para a vida eterna. E aí fala o seguinte, o Marcos Lucado, o autor, fala o seguinte: nós somos os ramos, Jesus é a videira. O nosso trabalho para gerar frutos em Jesus não é sobre ficar fazendo força. Você já viu alguma árvore que fica fazendo força para soltar fruto? Não. É naturalmente, porque ela está ligada na raiz. A mesma coisa somos nós cristãos. Nós estamos ligados na raiz, que é Cristo, que é a videira, nessa parábola que Jesus fala, e damos frutos automaticamente. Ou seja, é mais sobre permanecer em Jesus e damos frutos automaticamente do que ficar forçando a barra e tentando ir na força do nosso braço. E isso serve não só para essa ansiedade que eu estou falando com relação do futuro, de produzir frutos, mas a toda e qualquer coisa. É sobre permanecer em Jesus, que os seus frutos vão sair para fora naturalmente. Então, essa é uma das frases que eu li no livro e eu recomendo todo mundo ler. Essa foi só uma das, tem várias maravilhosas, chama O Fim da Ansiedade, Marcos Lucado, lá na loja do Lucinho. Meu pai eu vou resumir. A Davi está falando em uma frase: ou você vive de performance, ou você vive de permanecer. Viver de performance é eternamente tentar bater uma cota que você nunca vai alcançar. Quer ver? Sim. Você tá solteiro, aí você namora. Aí todo mundo fala: ah, mas não vai casar não? Aí você casa. Ah, mas não vai ter filho não? Aí você tem. Ah, mas não vai ter o parzinho não? Aí tal. Ah, mas
Fechou. Ai, mas o seu carro tá velho. Ai, mas você nunca foi na Disney. Ai, você não vai fazer nada para Deus na igreja, não. Ou seja, gente, se você for viver de performance, ai, eu tenho que alcançar, eu tenho que fazer. Você vai morrer de ansiedade. Literalmente, no seu atestado de óbito vai estar escrito assim: morreu de ansiedade. Morreu de ansiedade. Performance. Gente, ninguém consegue bater a cota. Meninas que estão me assistindo, nenhuma mulher consegue ser bonita igual o Instagram mostra que você tem que ser. Nenhuma mulher consegue ter o corpo que as meninas que ficam rebolando lá no TikTok têm. Ninguém. Nenhum homem vai ser musculoso igual o The Rock. Ninguém vai ser. Cara, ninguém vai ter o dinheiro do Elon Musk. Ninguém. Nós temos que ter paz com isso, paz. A nossa paz tem que estar em Jesus e não numa performance. O que o Davi falou e que o Max Lucado fala nesse livro fantástico aqui é o seguinte: o segredo para você vencer a ansiedade é permanecer em Jesus. O galho, ele permanece ligado na árvore. E só de permanecer na árvore, naturalmente, vem o fruto. Se você permanecer firme com Jesus, uma hora, sua vida sentimental conserta, sua vida financeira chega no lugar, sua saúde melhora, sua saúde emocional melhora. Cristo é a cura para a ansiedade. Olhar para Jesus, confiar em Jesus e entregar o controle da sua vida na mão de Jesus é o que vai dar para a gente paz para a gente viver. Não é isso que você está querendo dizer? Basicamente, resumindo, é aquele salmo que todo mundo conhece, mas pouca gente pratica. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só que muita gente quer o nada me faltará sem ter o Senhor como pastor todo. Não confia 100% que ele é o pastor. Como é que nada vai te faltar se ele não é o seu pastor? Exato. Inclusive, não vai faltar a luta, né, Davi? Não vai faltar luta. Não vai faltar luta. Eu e o Davi, gente, nós estamos falando isso tudo aqui para vocês porque eu e ele lutamos contra a ansiedade. Lutamos. E um ajuda o outro. E Sim. a parte é a que mais nos ajuda porque é a menos perigosa aqui de casa. Né? É a mais de boa daqui de casa, a parte, mas... É que tem a cabeça mais tranquila. Então, gente, nesse fim dos tempos, vou dar um exemplo para a gente encerrar. Vamos supor que o céu fique todo vermelho. Um sinal do céu. Meu Deus, ficou tudo vermelho. Nossa, Jesus está voltando. Está voltando, meu Deus, sangue de Jesus. Ai, é um sinal. Cara, o céu pode ficar cor-de-rosa, pode ficar roxo com bolinha preta. O céu pode ficar amarelo com cores azul, igual a bandeira da Ucrânia. Você não pode ser tão impressionado com as coisas. Você tem que entregar seu futuro a Deus. E crer, e confiar, e caminhar. Não é esse o segredo, Davi? Sim, exatamente. É uma luta de todo dia, não é isso? É uma luta de todo dia. Não existe esse negócio de... Não existe esse negócio de... Fiz uma oração, acabou. Agora a minha ansiedade até o resto da vida acabou. Não. Tanto é que a gente busca Deus todo dia. É igual fome. É igual fome. Você come um prato de comida e matou sua fome até o resto da vida? Não. Todo dia você tem que ir lá e matar a sua fome. Ansiedade, mesma coisa. Todo dia você precisa da palavra de Deus. Todo dia você precisa confiar em Jesus. Todos os dias. Todos os dias. Nós vamos fazer uma oração por vocês aqui agora. E nós vamos pedir a Deus que traga cura para a gente. Tanto para ansiedade, preocupação, que é pecado, quanto para ansiedade, doença, que é o famoso TAG. E para quem pegou depois aí, eu vi muita gente perguntando qual que é a diferença, se a gente falou. Tá tudo na live depois, gente. Eu vou salvar, muita gente perguntando. Qualquer coisa, reassiste a live aí, que eu vou deixar salvo. A gente difere totalmente a ansiedade pecado, que é a falta de fé, da ansiedade transtorno, doença. Isso. Então, olha aqui, vou recomendar de novo o livro O Fim da Ansiedade, do Max Lucado. Gente, vendeu milhões e milhões e milhões de cópias no mundo inteiro. De verdade mesmo, eu estava nas primeiras páginas, eu já estava em lágrimas. Em lágrimas.
O livro é muito bom. Muito bom. Mas como tudo na vida, gente, ele só vai te ajudar se você colocar em prática. Se você ler e continuar se comparando, não se cuida, não vai chegar em lugar, não vai fazer diferença nenhuma para você. Vai ser só um conhecimento que você vai ter que não vai mudar nada. Um livro bacana, já que nós falamos do fim dos tempos. Apocalipse. O futuro chegou. Como entender o fim dos tempos, explicado versículo por versículo do Apocalipse, através do pastor Hernandes Dias Lopes. Um livro fantástico. E o último livro aqui, gente, Uma Vida com Propósito. Porque se tem uma coisa que cura a ansiedade, gente, é você viver uma vida com propósito. É você saber quem você é, para que você está vivo e cumprir os propósitos que Deus tem para você. Então vamos orar. Pai, eu te agradeço por essa live, essa conversa com o Davi. E eu te louvo, Jesus, porque muita gente escreveu: eu estou ansiosa, eu estou fazendo tratamento, eu tomo remédio, eu não consigo dormir, eu tenho muita preocupação sobre o futuro, eu tenho medo da volta de Jesus. Pai, eu quero te pedir hoje, arranque essa ansiedade de dentro de nós. Na verdade, nós arrancamos ela de dentro de nós e lançamos sobre o Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu quero te pedir hoje que o Senhor venha e traga cura para essa geração ansiosa, preocupada, ofegante, essa geração que vive se comparando, que vive com medo de dinheiro, de casar, de anticristo, de fim dos tempos, de tantas cobranças. Pai, eu quero te pedir hoje, cura, acalma, tranquiliza, serena, pacifica cada coração que está aqui. Nós ministramos a paz, que excede todo entendimento, no lugar de toda essa ansiedade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sim, o pessoal está pedindo muito para repetir o nome do site e o Instagram da loja. O site, gente, é lojadolucinho.com.br. Lojadolucinho.com.br é a loja onde você pode comprar esse material, tá? E o nome do livro é O Fim da Ansiedade. Você podia escrever aí, Davi, coloca o arroba da loja aí. O Fim da Loja do Lucinho, coloca aí pro pessoal. E aí, se você quiser, gente, na nossa loja tem muitos produtos. Tem essa camiseta que eu estou usando, muito linda. Muita Bíblia. E aí, tá aí fixado aí, ó. Loja do Lucinho. Você pode adquirir lá, ok? E quer falar alguma coisa mais, Silvio? Eu acho que é só isso mesmo que a gente é para falar. E vamos lutar contra a ansiedade todos os dias. Ah, aqui, ó. Tem loja física também. A loja física é aqui em Belo Horizonte. Fica no quarteirão de cima da Igreja Batista da Lagoinha. Qual que é o endereço certinho lá, Davi? Rua Araribá. Rua Araribá. Número... Rua Araribá. Tem loja física em BH. Fica perto do no quarteirão de cima da Lagoinha Matriz. Ok? Araribá, número 532. É só chegar na Lagoinha Matriz e falar assim: aonde que fica a loja do Lucinho aqui? Aqui, ó. Araribá, número 532, bairro São Cristóvão. Tá bom? Isso. Então, Deus abençoe vocês, gente. Daqui a pouco nós temos confessionário às 21 horas. Não perde, não. Vamos deixar a live salva, tanto aqui, e eu também vou deixar ela lá no YouTube, no meu canal, para quem quiser assistir. Beijo. Falou, rapaziada. Tamo junto. Fica com Deus.